Sobre um fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, conjuntos numéricos, parte 2. Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa segunda aula dos conjuntos numéricos. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa regata estampada com losangos azuis preenchidos com a cor rosa, colar de prata e calça azul. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente em um plano mais aberto do estúdio. A gente começou na aula passada a falar dos nossos conjuntos e começamos com o conjunto dos números naturais, em que nele a gente podia apenas tratar da operação de adição e multiplicação. Para chegar na subtração, a gente precisou expandir o conjunto e entramos então no conjunto dos números inteiros. E nessa aula nós vamos seguir essa expansão e entrar no conjunto dos números racionais. No slide intitulado Conjuntos dos números racionais, as informações. Dado um número q diferente de 1 e q diferente de menos 1, o inverso de q não existe em um conjunto de números inteiros, z. 1 sobre q não pertence a z, então não podemos definir z em operação de divisão dando significado ao símbolo p sobre q. Vamos superar esta dificuldade introduzindo os números racionais. Então, seja dado aí um número q, ele tem que ser diferente de 1 e diferente de menos 1. E a gente vai ver que o inverso de q, ele não existe dentro, então, dos conjuntos dos números inteiros em que a gente estava trabalhando. Então, 1 sobre q não pertence ao conjunto dos números inteiros. A gente precisa, então, definir, como é que nós vamos fazer essa operação de divisão e dar significado a ela. Para isso, para que o símbolo, então, P sobre Q, que representa para nós essa divisão, a gente vai superar essa dificuldade entrando nesse conjunto dos números racionais. Então, quais são os números que eu tenho que pertencem a esse conjunto? Em novo slide, o texto chama-se conjunto dos números racionais, que o conjunto das frações A sobre B, onde A pertence a Z e B pertence a Z asterisco B diferente de zero, para os quais adotam-se as seguintes definições. Igualdade, A sobre B igual C sobre D e C e somente C, A vezes D seja igual C vezes B. Adição, A sobre B mais C sobre D é igual a AD mais CB sobre BD. Multiplicação, A sobre B vezes C sobre D é igual a A vezes C sobre B vezes D. O conjunto dos números racionais é representado por uma letra Q maiúscula vazada. Chama-se conjunto dos números racionais, o conjunto das frações, então, A sobre B, onde esse A é um número inteiro e esse B também é um número inteiro, claro, tirando o zero, a exceção do zero, porque eu não posso ter um denominador zero, certo? Eles, então, vão adotar as seguintes definições. Eu tenho uma questão que é a da igualdade, então, A sobre B vai ser igual a C sobre D. Nessas condições, se isso for verdade, se essa igualdade existe, a gente já costuma fazer a famosa multiplicação em cruz. Então, significa que vai valer A vezes D é igual a C vezes B. Temos também a adição. Então, A sobre B mais C sobre D vai ser igual, a gente vai usar ali o nosso MMC, vai ser igual a A vezes D mais C vezes B, tudo isso sobre B vezes D. E temos também a multiplicação. Na multiplicação é aquele que todo mundo faz rapidinho quando envolve duas frações, que é muito tranquilo. Multiplica o de cima, é o famoso, multiplica o de cima e multiplica o de baixo. Então, se eu tenho A sobre B vezes C sobre D, o meu resultado vai ser A vezes C sobre B vezes D. Novo slide com as informações. Na fração A sobre B, A é o numerador e B é o denominador. Se A e B são primos entre si, ou seja, se MDC, abre parêntese, AB, fecha parêntese, igual a 1, dizem que A sobre B é uma fração irredutível. A informação fração irredutível está destacada em laranja. Agora, veja só, na fração A sobre B,
a gente vê que A é o numerador e B é o denominador. Se A e B são primos entre si, a gente já tratou, né, dos números que são primos entre si, eu tenho que, nesse caso, o MDC deles, né, entre A e B, vai ser 1. Lembrando aí, né, recapitulando o que são os números primos entre si. Aí a gente vai dizer que A sobre B é uma fração irredutível. Ou seja, se, por exemplo, eu tenho 2/4, 4/8, eu posso simplificar essas frações e chegar à fração mais simples possível, que é o meio. Então, eu posso, né, eu sei que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 4 sobre 8. Elas são frações equivalentes, certo? Mas eu posso, então, tratar de todas essas, eu tenho sempre uma delas, que é aquela que eu não consigo reduzir mais, simplificar essa fração. Por isso, ela tem, então, o nome de fração irredutível. No slide, as informações. No conjunto Q, representado por uma letra Q maiúscula e vazada, destacados os subconjuntos. Q+, conjunto dos racionais não negativos. Q-, conjunto dos racionais não positivos. Q*, conjunto dos racionais não nulos. Consideramos o conjunto Q' formado pelos números racionais com denominador 1. Q' igual a abre chaves x sobre 1 para todos os x que pertencem a Z. No conjunto dos números racionais, a gente também vai ter alguns subconjuntos. Lá nos números inteiros, a gente também fez isso, tinha os seus subconjuntos. Agora, de novo, nós teremos aí os conjuntos, né, o que a gente representa como o Q e o sinal positivo, o sinal de mais. Isso significa que é o conjunto dos números reais não negativos. Lembrando, o fato de ter o mais não quer dizer que eu vou ter o conjunto dos números racionais positivos. Por quê? Por conta do zero. Então, o que eu posso afirmar é que esses números não são negativos, ok? Aí eu vou ter também o conjunto dos racionais não positivos, representados pelo Q com o símbolo do menos, certo? Da subtração. E o Q asterisco, que nesse caso, lembrando, é quando eu quero excluir o zero. Se eu fizer isso, né, eu vou ter o conjunto do Q', né, o Q' formado pelos números racionais com denominador 1. E isso quer dizer, então, que a gente tem um subconjunto e esse subconjunto é igual ao conjunto dos números inteiros, certo? Como a gente fez lá dos inteiros, que ficaram iguais, né? Esse conjunto ficou igual ao conjunto dos números naturais. Novo slide com o texto. Assim, os racionais com denominador igual a 1 comportam-se para a igualdade, a adição e a multiplicação como se fossem números inteiros. Desta forma, fazendo o racional x sobre 1 coincidir com o inteiro x, decorre que Q' é igual a z, logo z contém Q. Assim, os racionais com denominador igual a 1 comportam-se para a igualdade, a adição e a multiplicação como se fossem números inteiros, porque, como a gente disse, é um subconjunto, nesse subconjunto tem essas propriedades. Dessa forma, fazendo o racional x sobre 1 coincidir com o inteiro x, decorre então, como eu disse, que o Q' é o próprio conjunto Z e, portanto, nesse caso, o Z, já que eu tenho essa igualdade, eu tenho um subconjunto que é igual ao conjunto Z, se é um subconjunto, o Q', o Z também vai ser um subconjunto de Q. Então, a gente viu, sempre vou recapitular aqui, que o conjunto dos números naturais era subconjunto dos números inteiros. E agora a gente está vendo que os números inteiros, né, representados por um conjunto, né, dos números inteiros, também é um subconjunto, então, dos números racionais, do conjunto dos números racionais, ok? Em novo slide, as informações sobre o conjunto dos números racionais. No conjunto dos números racionais também são definidas as operações A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e D. Ainda temos M4, simétrico ou inverso para multiplicação. Para todo A sobre B que pertence a Q e A sobre B diferente de zero, existe B sobre A que pertence a Q, tal que A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Nesse conjunto dos números racionais, a gente mantém
né, aquelas propriedades que a gente já viu antes. A1, A2, A3, A4, depois a gente viu M1, M2, M3 e o D. E agora a gente vai acrescentar mais algumas, porque agora a gente tem a divisão. Então, a gente vai acrescentar o M4, que é o simétrico, ou o inverso, para o caso da multiplicação. Porque esse inverso, a gente vai chegar na divisão, que é o que a gente não tinha antes, certo? Então, para todo A sobre B, pertencente aos números racionais, obviamente ali para nós não vai interessar o A sobre B igual a zero, vai existir um B sobre A, então por isso que eu não, né, se eu quero o inverso, eu não posso ter o zero em nenhum dos denominadores e, portanto, eu não posso ter esse número igual a zero, né? Idem para os numeradores, porque quando eu inverter ele vai virar denominador. E aí, nesse caso, eu tenho que A sobre B vezes B sobre A, como eu estou fazendo a multiplicação do inverso, isso vai ser igual a 1. Novo slide com o texto. Devido à propriedade M4, podemos definir em Q asterisco a operação de divisão, estabelecendo que A sobre B dividido por C sobre D é igual a A sobre C multiplicado por D sobre C para A sobre B e C sobre D racionais. E, devido à propriedade M4, que a gente acabou de ver, a gente pode definir, claro, que no conjunto dos números racionais, à exceção do zero, enfatizo, por isso que está aí o Q com o asterisco, a gente pode então definir a operação de divisão, que era, como eu disse, a que estava faltando para nós. Estabelecendo dessa forma que A sobre B, então se eu quero dividir esse número, A sobre B, pelo número C sobre D, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer que isso vai ser a multiplicação, e a multiplicação a gente já sabe como calcular. Então, se a gente sair de uma divisão e chegar numa multiplicação, tranquilo para resolver, certo? Então, eu vou ter que isso vai ser A sobre C vezes o inverso, então, vezes D sobre C. Claro, A sobre B e C sobre D tem que ser números racionais. No slide intitulado Conjunto dos números racionais, a informação. Note que o número racional A sobre B pode ser representado por um número decimal. Na passagem de uma para outra podem ocorrer dois casos. O número decimal tem uma quantidade finita de algarismos, isto é uma decimal exata. Exemplos: 3 sobre 1 é igual a 3, 1 sobre 2, meio, é igual a 0,5, meio. 1 sobre 20 é igual a 0,05. Note que o número racional A sobre B pode ser representado por um número decimal. Ou seja, se eu pegar o numerador e o denominador e fizer uma divisão, pode pegar a calculadora e dividir o numerador dividido pelo denominador da sua calculadora, por exemplo. Na passagem de uma para outra, podem ocorrer dois casos. Então, quando eu fizer essa divisão, eu posso chegar em dois casos. O primeiro deles é quando o número decimal, esse valor que eu obtive após a divisão, ele tem uma quantidade finita de algarismos. Nesse caso, a gente tem uma decimal exata. Então, por exemplo, 3 sobre 1, isso é 3, tranquilo, esse foi fácil. 1 sobre 2 vai dar 0,5. Vejam que o meu decimal, né, a minha parte decimal desse número, ele não segue infinitamente, ele acaba no 5, 0,5, acabou. 1 sobre 20 vai ser 0,05. E é isso, certo? Novo slide com o segundo caso. O número decimal tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, isto é, uma dízima periódica. Exemplos: 1 sobre 3 igual a 0,333. 2 sobre 7 é igual a 0,2857, 14, 857, 14. A nomenclatura dízima periódica está destacada em laranja. Agora o número decimal que tem uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, diferente do anterior, que era finito. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de dízima periódica. Olha lá um exemplo. No anterior, a gente fez 3 sobre 1, e deu 3. Agora eu estou propondo fazer 1/3. Esse número
1/3. Como eu disse, eu posso fazer essa operação e fazer 1 dividido por 3. Se eu faço isso, eu vou ter 0,33333. Eu nunca vou ter um final, certo? Isso é, então, um caso em que a gente tem uma dízima periódica. O 2/7, né, você já tem que prestar um pouco mais de atenção para enxergar a repetição, né? Então, vai ser 2, 8, 5, 7, 1, 4, 8, 5, 7, 1, 4, 8, 5, 7, 1, 4, certo? Então, depois do 2, a coisa começou a se repetir e, portanto, nós temos uma dízima periódica. Então, olha só, nós finalizamos aqui os números racionais, vindo aí de uma construção dos conjuntos numéricos, onde a gente começou com os números naturais, fomos para os inteiros, dos inteiros para os racionais. A gente tem na sequência ainda os números irracionais e os números reais também. E na próxima semana nós vamos falar de razão e proporção. A gente se vê. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro: Samara Oda. Revisão: Larissa Tavares. Consultoria: Sidney Tobias. Gravação: Leandro Ribeiro. Narração: Thaís Lenk.